Olá, começa agora o programa Comunicação Livre, esse meu espaço de bate-papo com você, aí de casa que eu tenho o imenso prazer de trazer temas selecionados. No programa de hoje eu tenho 3 entrevistas. Eu converso com o André Cremonex, que é da Apex IA Solutions, e a gente vai falar sobre agendamento, por meio de inteligência artificial. Tá na hora de quem precisa desse tipo de serviço parar de ser manual, agendinha de mão, dentre outras coisas. No segundo bloco, eu converso com a Monique Ster e com a Lívia Ster, e a gente vai falar sobre autismo e formação acadêmica. A Lívia é autista grau 1 de suporte e a gente vai falar sobre a formação acadêmica dela na Unicesumar. Tenho certeza que você vai adorar. E para terminar, eu converso com a Diana Iliesco sobre a exposição sobre o Orlando Senna. Fica comigo, que eu volto rapidinho logo após o intervalo. No RM Consultório você encontra atendimento particular com horário marcado, conforto e qualidade para toda a família. Nossa equipe conta com profissionais em pediatria, clínica médica, fonoaudiologia, geriatria, ginecologia, obstetrícia e nutrição, dedicados para a saúde da mulher e da criança. Ambiente acolhedor com brinquedoteca e espaço de café para sua comodidade. Agende sua consulta e venha conferir um atendimento diferenciado. Sensibilidade na escuta, no toque, nos cuidados com você e com sua família. Paciência e segurança para a chegada do seu bebê. Diversos recursos para te auxiliar a engravidar, gestar, parir e amamentar. Equipe Florescer. Uma equipe de enfermeiras obstétricas, consultoras em amamentação e terapeutas. Conte com a nossa disponibilidade para proporcionar a experiência de uma gestação harmoniosa e um parto respeitoso. Aqui no Apogeu São Tomás de Aquino é legal aprender com a tia Juliana. Quando eu venho pro colégio eu me sinto muito feliz. Eu gosto muito daqui. Aqui no Apogeu a gente pratica esporte quase todo dia. Isso me dá ânimo para estudar. Os estudos e o esporte têm horas certas e isso me faz me sentir muito melhor. Passei na UF, tive uma experiência incrível, extremamente acolhedora, com muita parceria. Então se você quer isso também, vem pro São Tomás de Aquino Apogeu. Você que tá aí, vem pro Apogeu São Tomás de Aquino. Você que não é do Apogeu, recomendo vir porque é muito boa a escola. Pet Love, tudo o que você precisa para cuidar do seu bichinho de estimação. Banho dermatológico, tosa higiênica, corte de unha, limpeza de ouvido, hidratação de pelos, escovação e muito mais. Serviço de Taxi Dog. Buscamos e levamos seu animal com conforto e responsabilidade. Equipe treinada e profissional. Venha conhecer nossas instalações pessoalmente. Pet Love, o cuidado do seu pet está aqui. Quer atualizar o seu futuro com sucesso? Faça a graduação à distância Unicesumar. A EAD que tem polos com estrutura completa e experiências imersivas para você aprender mais e melhor. Aqui você se prepara de verdade para o mercado de trabalho. Venha para a universidade que atualiza o seu futuro com sucesso. Venha para a Unicesumar. Estou de volta aqui no programa Comunicação Livre. Tenho o prazer de conversar com o André Cremonês, ele que é CEO da Apex IA Solutions, e a gente vai falar sobre soluções com inteligência artificial. André, seja muito bem-vindo, imenso prazer falar com você. Agradeço muito o convite, é sempre bom poder falar um pouquinho mais das nossas paixões, não é mesmo? Com certeza. E eu queria que você começasse falando como é que a inteligência artificial, afinal de contas, pode colocar a agenda de um negócio no piloto automático, quais são os problemas reais que ela resolve no dia a dia das empresas. Essa que é uma das soluções que a tua empresa hoje proporciona. Sim. Hoje, a nossa função principal, né, onde nós somos o carro-chefe, nós acabamos com qualquer concorrente, é no agendamento. Hoje em dia tem muita gente com soluções de IA que vão resolver um probleminha aqui, outro probleminha ali,
mas normalmente isso daí não é integrado no WhatsApp, e quando é aquele menuzinho de envia um, envia dois, envia três, né? E nós temos uma solução que realmente é uma inteligência artificial. Você conversa como se fosse um humano, nós conseguimos adaptar ao tom da empresa. E a nossa agenda, ela é extremamente completa porque ela trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana, não fica doente, não coloca atestado, então ela sempre vai estar trabalhando. E ela resolve boa parte dessas demandas. Mesmo enquanto não tem ninguém na empresa, ela está lá trabalhando, né? A nossa IA, ela age como um oráculo, vamos chamar ela de um sabichão, por assim dizer. Ela aprende tudo que tem sobre a sua empresa a partir do nosso treinamento, que torna ela como se fosse uma IA única, só sua. Então, perguntas desde qual horário de funcionamento, por exemplo, para laboratórios diagnósticos, para tal exame eu preciso estar em jejum, ela vai consultar a base de dados e ela vai saber isso tudo. Então, ela resolve aquela demanda que é chata para a galera da recepção, enquanto elas podem focar no trabalho de fato, que é chamar os pacientes e lidar com eles ali na hora do dia a dia, né? Cadastrar convênio, pedir token e tudo mais. Ela consegue fazer isso tudo. Então, a agenda fica quase que no piloto automático. E as secretárias elas podem fazer o que elas realmente precisam, que é alinhar documento, todas aquelas outras demandas, certo? Perfeito. A gente está falando de realmente mudar a realidade na prática. Agora, quanto isso muda para o empreendedor? Quando ele deixa de vender as horas e passa a escalar com o apoio da inteligência artificial? Eu vou dar o meu exemplo aqui. Eu comecei isso porque desde os 16 anos eu trabalho dando aulas de inglês. Hoje tem um curso de inglês que é online, tem um aluno que está no Ceará, tem aluno de São Paulo, em tudo quanto é lugar. E eu estava tendo um problema que eu não conseguia responder o WhatsApp. Então chegava cliente para mim e eu estava deixando dinheiro na mesa porque ele ia para outra pessoa que tinha tempo de responder, certo? E aí eu reparei, poxa, eu sou formado em economia e no meu TCC eu fiz muitas coisas relacionadas à TI, de algoritmos para análise de sentimento. Era quando estava começando essa coisa de IA. E eu falei, quer saber, eu vou criar esse negócio para mim. E soluciona um problema, né? Então, o que que acontece? Eu deixo de vender as minhas horas para o meu próprio curso de inglês e a IA ela vai atender sozinha. Entende? Essa que é a ideia. Ela muda tudo para o cara que é um pequeno empreendedor, porque ao ter essa IA vai ser uma fração de um custo de um funcionário, e às vezes o cara que é MEI não pode nem contratar muita gente, né? E sempre vai ter alguém que trabalha 24 horas por dia por ele, sendo simpático, nunca vai passar mal, e isso fica cada vez mais fácil em focar em realmente escalar o negócio. Afinal, a IA vai estar falando com 20 clientes ao mesmo tempo e você pode fazer o que realmente a empresa precisa, que é planejar, administrar e tudo mais. Legal. Como é que funciona o processo de qualificação de leads feito pela inteligência artificial? Como é que isso impacta nas possíveis vendas ou agendamentos? Então, a IA ela pode funcionar como uma triagem, vamos chamar assim, onde ela vai conversar com todo mundo que aparecer ali, seja a pessoa estando no topo do funil ou já querendo fechar. Ela vai conseguir identificar muito bem o tom de voz da pessoa, ela é muito boa nisso, né? E ela vai movendo para as categorias por você, para você não precisar ficar movendo as pessoas. Essa pessoa é só um prospecto, essa pessoa já fechou tantas vezes. Então, ela vai fazer isso. No nosso caso, a gente tem o Kanban, né, que é um quadro que ele vai aparecer lá o que que a IA está ativa, o que que ela jogou para algum humano resolver, o que que foi resolvido, o que que está pendente, o que que é contato pessoal, o que que está bloqueado, e quando você vê, ela já está fazendo toda essa qualificação de leads para você. Basicamente é isso. Legal. Uma questão é, isso tudo acontece via WhatsApp. Agora, existem outras modalidades de contato ainda que são utilizadas e que a sua inteligência artificial, o projeto que você entrega para o cliente, ele funciona ou só o WhatsApp que é a ferramenta do momento? Então, hoje nós usamos a API oficial do WhatsApp, que foi algo bem difícil da gente conseguir na época. Hoje em dia está até mais fácil das pessoas conseguirem, mas o nosso principal canal de contato é o WhatsApp, só que por trás disso tem toda uma plataforma que a pessoa pode fazer login. Então vão ter logins separados para a secretária, para um advogado, tem vários papéis lá dentro, né? E isso dá esse benefício todo, né, para a tecnologia do negócio. Então, por mais que você só vai ter o contato que o cliente vai vir pelo WhatsApp, ela consegue responder tudo e você vai ter uma plataforma toda por trás, onde você consegue mudar alguns comportamentos dela, não todos, né, porque isso daí seria com o meu suporte, mas você consegue fazer muitas coisas dentro da nossa plataforma também.
Legal. Quais tipos de negócios mais se beneficiam desse tipo de tecnologia? Estou perguntando isso de forma muito objetiva, porque assim, alguns podem pensar, tá falando apenas de clínica de exame ou então de consulta médica, mas e odontológica, nutrição e tal, não sei o quê. Mas na verdade pode ser um pouco mais amplo do que isso, né? Sim, sim. Hoje, todo tipo de negócio que trabalha com agenda, ele vai ser muito bem-vindo pra gente. A gente percebe que a área da saúde, principalmente, porque a gente sabe o quanto que é caótico você tentar marcar uma consulta às vezes, né? Aquele chatbot de digite 1, 2, 3, você fica meia hora procurando lá. Eu tenho um avô e vira e mexe, meu avô precisa marcar um exame e até eu me confundo. Então, acaba que ajuda muito isso. Só que nós estamos tendo também uma demanda muito grande por escritórios de advocacia, pessoas que trabalham com consultoria. Isso é muito importante porque eles precisam de uma agenda muito organizada. E isso, assim, eu até brinco, né? Eu levei esses dias meu carro para lavar e eu perguntei pro cara, poxa, eu acho que te interessa, porque ele tá sempre tendo a agenda dele e tudo mais. Então, para qualquer tipo de negócio, vale a pena. Claro que quanto mais volume a pessoa tiver, mais vai valer a pena para ela, né? Porque ao invés de pagar 5 funcionários, vai pagar uma IA, que vai fazer o trabalho das 5. Legal. Para a gente terminar esse bate-papo, é para você me explicar como é que, para quem ainda tem receio de usar a inteligência artificial no atendimento, acha que tem que ser humano e tal, e aí vão várias questões em cima disso. Qual é o primeiro passo para começar e quais são os resultados que já podem ser esperados no curto prazo? Então, para quem não conhece nada de IA, nós fazemos uma reunião com a pessoa e ela pode perguntar para mim mesmo. E tem dois jeitos: tem o jeito divertido e o jeito normal, que você pode mandar uma mensagem para mim ou você pode conversar com a minha IA, que ela vai clonar o meu tipo de conversa, né? E ela, basicamente, ela vai tirar esse receio da pessoa, porque ela vai ver que é algo extremamente amigável, algo que a pessoa pode agendar agora mesmo comigo uma reunião, né? E é o real, muitas pessoas têm esse receio, mas a realidade é que veio para ficar, né? E as empresas que já estão utilizando isso estão muito na frente das outras em termos de que aumenta até o faturamento, né? Você consegue agendar de forma muito mais enxuta, que às vezes o ser humano ele só vai tacando lá porque ele nem tem tempo de atender todo mundo. Um exemplo clássico, meu pai é dentista, e imagina assim, a quantidade de dentistas que tem que ter uma secretária e uma instrumentadora. Às vezes não tem dinheiro para tudo, contrata uma para ser as duas. E acaba que ela não é tão boa nisso e nem tão boa naquilo. Agora ela pode instrumentar à vontade porque tem uma outra coisa funcionando muito bem para ela, entende? Então, hoje em dia, se a pessoa está com algum receio, pode contar que vai ganhar produtividade. Em alguns casos, e aí tem um caso muito interessante que a gente colocou esses dias, de um cliente que não colocou a pessoa como um contato pessoal. A pessoa foi pedir uma carona e falou: mas essa pessoa, eu não trabalho com caronas. Ele é um chefe de cozinha, falou: mas se você quiser que eu faça um evento na sua casa, para quantas pessoas você quiser, e ela começa a vender, isso realmente aumenta o faturamento da pessoa, porque às vezes a pessoa procura uma coisa e a gente já tem a sugestão de poder jogar algo para a pessoa. Então isso pode aumentar o faturamento, né? Não é garantido, mas costuma aumentar o faturamento, aumenta a produtividade absurdamente da equipe inteira e a agenda vai estar sempre cheia. Maravilha. André, queria te agradecer pelo bate-papo, foi uma delícia. Para arrematar, queria que você deixasse os contatos para mídias sociais, para mais informações, para falar com você ou com a sua inteligência artificial. Vamos lá. Tem um Instagram, não tá com muita coisa lá ainda, mas já tem bastante gente lá, que é apex.ai.br, e temos 2 números de telefone. Se quer falar diretamente comigo, você pode usar no 24 998 15 39 92. E para falar com a IA, 24 981 41 80 56. São os 2 números de contato e de qualquer forma você vai ser muito bem atendido, seja por mim ou pela minha IA. Maravilha, André. Obrigada pelo bate-papo, foi um prazer falar com você. Eu que agradeço. Um abraço. Outro grande, até breve. Tchau, tchau. Ó, você aí de casa fica comigo que eu volto rapidinho logo após o intervalo. Ser nail designer é mais do que cuidar das unhas, é criar momentos, é proporcionar bem-estar. Cada atendimento é um encontro, um instante para relaxar e se cuidar. Cada detalhe pensado para realçar sua beleza, com qualidade e inovação, além de uma experiência única.
seu filho rejeita comida o tempo todo, você sabe a forma correta de iniciar a introdução alimentar do seu bebê? Os horários das refeições são sempre motivos de briga na sua casa? Sente que está com dificuldade para engravidar? Sabia que o acompanhamento nutricional na gestação é fundamental para o desenvolvimento adequado e saúde do seu bebê? Essas situações têm solução e a especialista Rafaela Cogliatti pode te ajudar. Porque cuidar da nutrição é garantir saúde para o futuro. Transtornos emocionais, bloqueios energéticos, sintomas no corpo físico, desarmonia nos relacionamentos e falta de autoconhecimento podem trazer sofrimento para a vida. As terapias holísticas são o caminho para uma vida harmônica e plena e te levam ao reencontro consigo mesmo. Dulce Rocha Terapias Holísticas. Agende agora mesmo e dê um novo rumo à sua vida. O Espaço Linda Feitosa existe desde 2001 e proporciona às mulheres estilo e serviços como design de sobrancelhas, delineador de olhos e micropigmentação de sobrancelhas e lábios. Pós-graduada em dermomicropigmentação e especialista em design de sobrancelhas com foco no visagismo, Linda Feitosa consagrou a frase: "Os fios definem as sobrancelhas e estas definem uma pessoa". A beleza que você procura, promovida através das nossas mãos. Confiança é essencial quando o assunto é saúde. Há mais de 15 anos no mercado, a Brasil Manipulação produz medicamentos fitoterápicos, homeopatia, alopatia e medicamentos controlados, além de gels, cremes, shampoos e muito mais. As fórmulas manipuladas são produzidas por farmacêuticos capacitados, que visam a qualidade e a segurança do produto final. Compromisso contínuo com a saúde e bem-estar dos nossos clientes. O que fazer quando você tem uma festa, um evento, um jantar de negócios ou romântico, uma gravação ou uma live e precisa ficar plena? Maquiagem é coisa séria e quando você quer estar diva, a melhor opção é chamar um profissional de confiança para cuidar de você. Thaisa Souza, maquiadora profissional. Seja você e vire tendência. Estou de volta aqui no programa Comunicação Livre e tenho o imenso prazer de conversar com a Monique Esther Ferreira e com a Lívia Esther Ferreira. A gente vai falar hoje sobre autismo e formação acadêmica. A Monique é ex-aluna da Unicesumar e a Lívia é aluna da Unicesumar no curso de Educação Física. Sejam muito bem-vindas, imenso prazer conversar com vocês. A gente que está gravando esse mês, que ainda é o Abril Azul, o mês de conscientização a respeito do autismo. Obrigada. Oi. Tudo bem, Lívia? Sim. Que ótimo. Então eu queria que a gente começasse esse bate-papo para a gente ficar mais tranquila, sabendo que está gravando, que vai passar na televisão. E eu queria que, se você pudesse compartilhar com a gente, Esther, o que te levou a escolher a educação física? A educação física, esporte sempre foi o meu hiperfoco, né? Aí eu quis seguir isso, por causa, como é o meu hiperfoco, eu quis uma área que relacionasse ao meu hiperfoco. E eu descobri a educação física. Legal. Você é autista, com qual grau de nível de suporte? Grau 1, nível 1 de suporte de autofuncionamento. Ótimo. Explica para as pessoas que não têm ideia ou que ouvem essa questão, nível 1 de suporte, e que estão acostumadas a ouvir isso de especialistas. Queria que você contasse para a gente o que significa para você esse nível 1 de suporte. O que você precisa de coisas que talvez pessoas não neurodivergentes, em tese, não precisam? Precisa de suporte, precisa de apoio. Precisa de suporte, precisa de apoio, às vezes, suporte na comunicação, que a gente tem, por mais que a gente é nível 1 de suporte, a gente às vezes tem muitos dificuldades na comunicação. Eu já ouvi falar, e eu queria que você me explicasse se isso é verdade, que pessoas com autismo nível 1 de suporte, com algum grau de dificuldade de comunicação, têm, por exemplo, dificuldade de entender ironias. Sim. Levam tudo ao pé da letra. Sim. E
E como é que é para você, Monique, mãe, essa questão dela estar na universidade e ter dado um passo que a gente entende que é tão grande na vida? Assim, é gratificante, né? A gente saber que um diagnóstico não é um destino, né? Porque as pessoas tendem a receber um diagnóstico e estagnar ali naquele processo. E a Lívia está na universidade, na verdade a Lívia está na segunda graduação dela, na UniCesumar. Isso aí, a Lívia, a primeira graduação da Lívia foi Educação Física Licenciatura. Certo. E agora a Lívia está na graduação de Educação Física Bacharel. Então, ela está cursando a segunda graduação. Implementando. Isso aí, porque, como ela disse, o hiperfoco dela sempre foi esporte desde pequena. O diagnóstico da Lívia veio com 7 anos, né? Dos 3 aos 7 foi investigação. Aos 7 anos, a Lívia recebeu o diagnóstico de autismo 1 de alto funcionamento, que naquela época era síndrome de Asperger, que não, essa nomenclatura não é usada mais, né? Caiu em desuso por conta do DSM-5, que vai atualizando. A Lívia tem muita dificuldade na comunicação. E a escolha da UniCesumar foi de acordo com isso, porque a Lívia tem uma certa dificuldade em compreensão. Né? Ela não entende ironias, ela não entende piadas, ela não entende perguntas de duplos sentidos. E aí, a Lívia tem facilidade em aprender o que ela escuta. Ela consegue ler, mas ela não consegue aprender o que ela lê. Então, para a Lívia fazer prova, por exemplo, eu preciso ler a prova para ela. Se ela ler a prova para responder, não é a mesma coisa que ela ouvir alguém lendo para ela. Então, assim, ela tem algumas características diferentes, até porque nenhum autista é igual ao outro. Fantástico. Lívia, você já está na segunda formação acadêmica e tal. E aí, como é que está sendo ser uma formada, graduada já num primeiro momento e terminando a segunda faculdade na prática da sua vida? Você já fez estágios práticos? Você já está estagiando em algum lugar? Como é que está sendo isso? E como é que é essa relação sua com os seus alunos? Vamos lá. Eu já fiz estágio, sim, prático em 2 escolas. E hoje eu estou fazendo estágio prático em uma academia, na Cefit, e a relação com os alunos assim, não alguns são difíceis, a comunicação é difícil, mas outros são fáceis. Então, depende do tipo de aluno, entendeu? Entendi. E aí, vou te contar uma coisa. Essa coisa de que a comunicação é fácil com umas pessoas e difícil com outras pessoas não tem a ver com neurodivergência. Tem a ver com sociedade. Às vezes a gente conversa muito bem e resolve com umas pessoas, engasga com outras, sendo ou não neurodivergente, sendo ou não atípico, autista, ou tendo qualquer outra doença, patologia, condição, qualquer palavra que a gente use para cada tipo de doença, de divergência, digamos assim, né? Então, assim, dificuldade de comunicação a gente vai ter. Agora, eu queria que você contasse pra gente, assim, já que você falou que com algumas pessoas é muito tranquilo, como é que esses seus alunos se portam quando entendem que você é uma mulher, professora, formada e autista? Ou seja, autista é só mais uma coisa da sua vida, não é a sua vida, não é verdade? Como é que é isso lá no dia a dia da academia? Sim, é super tranquilo, porque eles já entenderam que eu tenho uma dificuldade ali, mas as perguntas geralmente são relacionadas mais ao esporte, então é bem tranquilo. Legal. Assim. As pessoas não ficam falando como é ser autista, como é que você conseguiu chegar aqui? Ou seja, essa fase você já superou. Isso aí. Isso deve ser muito interessante. Você hoje consegue já entender que, de alguma forma, você pode ser um exemplo para outras pessoas neurodivergentes de superação? E aí, superação no sentido de você tem uma dificuldade de comunicação que você mesma me contou. E você está lá na academia dando aulas. Como é que você percebe isso? Eu acho assim que, por mais que tenha muitos desafios e muitas dificuldades, a maioria já se passou, assim. É um processo, né? Cada vez está ficando mais fácil ser estagiária lá na academia? Sim, cada dia está ficando mais fácil. Como tudo na vida. Já foi mais difícil, mas hoje está bem mais fácil. E
com o seu hiperfoco, porque muita gente não sabe o que quer dizer hiperfoco quando a gente está falando em autismo. Explica para mim, quer dizer, eu na verdade até sei porque eu estudei para estar conversando aqui com você, mas eu queria que você explicasse para os nossos telespectadores o que é esse hiperfoco, que muitas das vezes, mas não sempre, é uma característica de quem tem autismo. Hiperfoco, na verdade, é o que é uma parte que o autista mais gosta. Tem autista que gosta muito de pássaros, tem autista que gosta muito de música, e por aí vai. É o que o autista mais... como eu vou dizer? Vivencia. Vivencia, é o que chama mais atenção. O autista, ele traz o hiperfoco para o centro da vida. Então, quando o hiperfoco ele é muito grande no autista, ele acaba vivenciando só o que ele gosta. No caso da Lívia, é esporte. Então, tudo na vida da Lívia gira em torno do esporte. Então, assim, ela tem muita dificuldade de sociabilizar. Só que quando a pessoa... Ela tem dificuldade de iniciar uma conversa. Mas quando a pessoa chega para conversar com ela sobre esporte, ela consegue conversar, porque é um assunto que é do interesse dela. Então, o hiperfoco, ele é sempre o interesse da criança. Então, não adianta chegar para ela fazendo uma pergunta de matemática. Não é que ela não saiba matemática, mas matemática não é o interesse dela. Então, ela não vai conseguir continuar aquela conversa. Mas quando a pessoa está falando dentro do hiperfoco da criança ou do adulto, o adulto ele vai conseguir desenvolver essa conversa porque está dentro de algo que ele gosta, de algo que ele entende, de algo que ele vivencia na prática. Então, o hiperfoco acaba sendo isso. É o que gira, né, em torno da vida da pessoa que tem o autismo. E dentro do hiperfoco de esportes, Lívia, qual é a modalidade que você mais gosta? Tem isso? Ginástica artística. Ginástica artística? Foi o que me levou a fazer educação física. Entendi. Você já praticou ou você gosta só de estudar? Não, você eu já pratiquei. Já. E como é que era a prática propriamente dita? Você se sentia, assim, super realizada? É disso que a gente está falando? Sim, sim. Foi através da ginástica artística. Eu fiz ginástica artística com a Joaquim Vidor. E assim, foi através da ginástica que eu gostei ainda mais da área da educação física. Então, foi por isso que eu fui para a área da educação física. Foi através da ginástica artística. Fantástico. Eu entendo essa coisa de se sentir realizada. Eu gosto disso daqui que a gente está fazendo. Eu gosto de comunicação. É onde eu me sinto confortável. Essa é uma palavra que explica quando você está conversando ou quando você está praticando ou quando você está lá na academia. Você se sente confortável quando o tema é atividade física? Sim. E exercício físico. E exercício físico. Então, na verdade, a gente busca neurodivergentes ou não neurodivergentes, a gente sempre procura, de alguma forma, uma coisa que nos gere conforto. Somos iguais nesse sentido, né? Legal. Pra gente terminar esse bate-papo, que tá sendo muito legal, Lívia. Tô adorando conversar com você, porque eu acho que é muito legal quando a gente consegue quebrar uma barreira de preconceito, porque em algum lugar ainda existem pessoas que acham que o autista é menor, e tá longe de ser maior ou menor, a gente tá falando de diferente, só isso. E aí, como esse nosso papo tá muito legal, mas televisão é tempo, eu queria que você falasse para quem tá assistindo a gente, e que tem um familiar, um filho, um amigo, um conhecido, um vizinho que é neurodivergente. E eu queria que você falasse o que não fazer com um neurodivergente para não tirá-lo do espaço de conforto. Pode responder. O que você não gosta que façam com você? Isso aí, o que você não gosta. Então, eu não gosto muito de esperar as coisas, mas assim, é um desafio muito grande, mas eu tô aprendendo aos poucos e esperar as coisas. Mas assim, cada autista tem uma coisa que ele não gosta, e você tem que perceber o que ele gosta e o que ele não gosta. Você também não gosta que te toquem? Não gosto que me toque também, porque é só de algumas pessoas sim, outras não. Entendi. Aí vem uma pergunta muito discreta que você pode não responder. Você não gosta que as pessoas te toquem, mas você já teve namorado? Ou tem namorado? Ou namorada? Ou coisa parecida? Não tive, não tenho ainda.
Ainda não, beleza. Ainda não. Eu sigo uma menina no Instagram que é autista nível 1 de suporte, que agora eu esqueci o nome. Ela tem até 2 irmãos que também são autistas, mas de graus maiores. E ela não gosta de toque, mas ela tem namorado. E aí eu acho super interessante e vivo assistindo e vendo coisas que ela fala. Por isso que eu te fiz essa pergunta do toque, do não toque, do quem sabe um namorado ou uma namorada, como você percebe. Porque, na verdade, o toque pro autista, ele é uma coisa muito íntima, né? Então, ele acaba... ela não é que ela não gosta do toque, ela não gosta do toque de determinadas pessoas em determinados lugares. Por exemplo, ela tem muita sensibilidade na cabeça, então ela não gosta que ponha a mão no cabelo dela, ela não usa nada de elástico, arco, nada que prenda o cabelo, ela não usa brinco por conta dessa sensibilidade. Então, assim, quando a pessoa chega e toca no cabelo, isso para ela é um incômodo muito grande por conta da sensibilidade. Agora, a questão do toque em si, ela não gosta de pessoas estranhas tocando. Mas, tipo, eu, o pai, o irmão, nós somos evangélicas, e ela chega na igreja e, assim, ela vai abraçar as pessoas, ela serve no Kids da igreja, e ela abraça as crianças, ela recebe as crianças, ela cuida da parte da inclusão na igreja. Então, assim, não é que ela não gosta que ninguém pode tocar, não é isso. É porque o toque, ele é uma coisa muito íntima. Então, acaba sendo uma invasão, digamos assim, no autista, o que acaba sendo pra gente que é neurotípico, que não é, que não tá dentro do espectro, né? Então, assim, não é que ela não gosta do toque, depende do toque, depende da forma, depende do momento, porque às vezes a pessoa acaba sendo muito invasiva. Então, isso incomoda, no caso da Lívia, que tem essa sensibilidade ao toque, mas a Lívia não tem nenhum problema com som, não tem nenhum problema com luzes, e aí a gente vai encontrar autista que não tem o problema com toque, mas vai ter problema com som, problema com luz. Então, assim, a pessoa neurodivergente, o neurodivergente é um universo muito grande. Então, não dá para, tipo, todo autista é assim. Não é. Cada autista tem uma sensibilidade, tem uma característica, e aí um hiperfoco, e aí a gente precisa ir aprendendo a lidar, a viver com essas pessoas. Isso aí. Queria agradecer o bate-papo com vocês, foi uma delícia. Quando você se formar no bacharelado, me conta pra gente falar dessa nova experiência nesse novo momento, tá bom? Tá bom. Beijo grande, foi um prazer falar com vocês. Beijo, Carla, obrigada. Tchau, tchau. Ó, você aí de casa, fica comigo que eu volto rapidinho logo após o intervalo. Que tal transformar cada ida ao cinema numa experiência ainda melhor? Só no Cinemax, você entra para o clube que recompensa quem ama cinema. Ingressos a partir de R$ 4,00, sessões com ingressos grátis, descontos no combo de pipoca e muito mais benefícios exclusivos. Clube Cinemax. Sabe o que mais importa para a Unicesumar? Gente e educação. Ou melhor, gente sendo transformada pela educação. Gente que estuda aqui e gente que trabalha aqui. É por eles que nós nos superamos sempre, para ser referência em ensino e promover oportunidades de mudança. Quem muda uma vida, muda uma realidade. E assim, a gente muda o mundo. E como tudo isso começou? Com o professor Wilson Matos, lá em 1990, em Maringá, no Paraná. Na época, com apenas 2 cursos, 180 estudantes e a vontade enorme de fazer a educação acontecer. De lá pra cá, nós crescemos muito. E a partir de 2022, com a Vitro Educação, temos início a uma nova fase, tornando o ensino ainda mais acessível a todos. Hoje, estamos em várias cidades do Brasil, tanto nos campi do ensino presencial, quanto nos polos de apoio aos estudantes da educação à distância. No ensino presencial, oferecemos cursos de graduação, pós-graduação, além de mestrado e doutorado, e programas de bolsas de estudos para atletas. Nossos campi contam com infraestrutura completa e ambientes vibrantes que inspiram criatividade, como laboratórios, estúdios de rádio e TV e clínicas escola, com atendimento à comunidade. Em uma área de 380 hectares, está instalada nossa Fazenda Escola, onde desenvolvemos projetos de ensino, pesquisa e extensão, nos centros de biotecnologia e de atendimento à fauna silvestre e no Hospital de Equinos, um dos maiores do sul do país. O curso de Medicina da Unicesumar é um dos melhores do Brasil, onde os alunos vivenciam a prática da profissão desde o primeiro ano.
No laboratório de simulações clínicas, os estudantes contam com manequins altamente tecnológicos que simulam diversas condições de saúde. Além disso, a Unicesumar tem convênio com instituições renomadas e oferece residência médica em diversas especialidades. Temos orgulho em dizer que já formamos milhares de médicos e médicas com um olhar humanista, de acolhimento e respeito aos seus pacientes. E esse mesmo orgulho em formar tantos profissionais no ensino presencial nos impulsionou a realizar sonhos também por meio da educação à distância. Hoje podemos dizer que somos referência no mercado da educação digital. Na nossa EdTech, desenvolvemos recursos inovadores para que os estudantes tenham uma experiência imersiva durante todo o curso. Aqui, a tecnologia atua em favor do aprendizado, para formar profissionais que atendam aos desafios do mercado de trabalho. Com uma metodologia flexível que possibilita ao aluno estudar no seu tempo e de onde estiver, oferecemos qualificação voltada à prática profissional. Os cursos de graduação à distância são focados em quem busca uma formação que cabe na rotina. E nas áreas de saúde, bem-estar e engenharias, nós contamos com a nossa metodologia híbrida, que alia a flexibilidade da EAD à experiência prática do ensino presencial. Na educação continuada, nós priorizamos o desenvolvimento constante de quem passa por aqui, proporcionando novos conhecimentos a quem deseja começar ou mudar de carreira, ou manter-se atualizado para um mundo em constante mudança. Para quem tem pressa em conquistar o primeiro emprego, cursos técnicos e profissionalizantes. E para quem busca se especializar e dar um salto profissional, temos a pós-graduação à distância. Na Unicesumar, a inovação está em tudo, inclusive nos programas de capacitação dos nossos professores. Aqui promovemos a formação contínua do corpo docente para o desenvolvimento das habilidades que vão apoiá-los em toda a trajetória profissional, por meio da criatividade e da tecnologia. Uma coisa é fato, professores bem preparados fazem toda a diferença no sucesso dos seus alunos. E quando esses alunos colocam em prática tudo o que aprenderam, eles se tornam nosso legado para o mundo. Porque aqui a gente forma muito mais do que profissionais. Nós formamos pessoas. Unicesumar, educação que muda realidades. Aqui na Ativa Sublimação, sua imaginação ganha vida. Transformamos suas ideias em presentes inesquecíveis, cheios de personalidade e carinho. Olha só a variedade de produtos que podemos personalizar para você. Fazemos camisas, canecas, azulejos, almofadas e muitos outros itens para tornar cada momento ainda mais especial. Quer algo exclusivo e com qualidade de verdade? Então já sabe quem procurar. Personalize com a gente. Não perca tempo e nos siga no Instagram. O EcoArte Espaço Cultural é um espaço destinado para o aprendizado das múltiplas artes. Música, teatro, dança, oficinas, vivências em arte. Tudo isso e muito mais bem no coração do Centro Histórico de Petrópolis, com um olhar humanizado e para todas as faixas etárias. Venha para o EcoArte Espaço Cultural e deixe a arte ecoar em sua vida. A PPO é uma associação sem fins lucrativos que atua em Petrópolis há quase 30 anos em defesa da vida de pacientes com câncer. Diariamente oferecemos gratuitamente apoio por meio de atendimentos em psicologia, nutrição, fisioterapia, fonoaudiologia, terapias alternativas, serviço social e muito mais. Conheça a PPO e nos ajude a manter nossas atividades. Quer aprender com quem entende? Há mais de 100 anos, a Escola de Música Santa Cecília ensina como tocar violão, guitarra, piano, violino, saxofone e dentre outros instrumentos. Também oferecemos aulas de musicalização infantil, canto coral, técnica vocal, teatro e muito mais. Os melhores professores, métodos modernos e a credibilidade que você precisa. Faça já sua matrícula. O tempo
tempo voa, mas memórias podem durar para sempre. No estúdio Natália Barros, transformamos sorrisos e abraços em lembranças eternas. Aqui, cada clique é feito com carinho, amor e cuidado, porque família é tudo que a gente guarda no coração. Ensaios de família, gestante e infantil. Mais que fotos, experiências afetivas. Hoje é um belo dia para salvar memórias. Vamos juntos contar a sua história? Olá, meu nome é Ariane, eu faço parte aqui do telemarketing da PPO. Já conhece a nossa casa? Nós somos uma casa de apoio aos pacientes acometidos de câncer. Ficamos aqui na rua Visconde da Penha, número 72. Aqui nós somos um telemarketing ativo. Ligamos para sua casa para pedir uma doação financeira para conseguir manter a nossa causa. Aqui na equipe do telemarketing temos eu, Ariane, Camila e os nossos mensageiros que vão na sua casa buscar ajuda. Hoje nós temos ajuda através de Pix ou através dos mensageiros. Com certeza você conhece algum deles. Hoje nós temos o mensageiro Fernando, o mensageiro Vitor, o mensageiro Cláudio e o mensageiro Marcos. Venha fazer parte da nossa causa. Mari, você conhece o CNA Universo? Não. O que é o CNA Universo? É tudo do CNA para você aprender inglês e espanhol. Presencial, online, híbrido. Tem blog, podcast, portal do aluno, exames internacionais e muito mais no CNA Universo! Uau, adorei o CNA Ah, não! De novo, não. Universo! Como você quiser aprender, o CNA tá together com você. Estou de volta aqui no programa Comunicação Livre. Tenho o imenso prazer de falar com a Diana Iliesco, ela que é curadora da exposição Orlando Senna, Cinema Brasil e América Latina, com a Ginja Filmes, e a gente vai falar um pouquinho sobre essa exposição. Diana, seja muito bem-vinda, imenso prazer falar com você. Prazer o meu, Carla. Obrigada pelo convite. Queria que você começasse explicando quem é o Orlando Senna, para quem não conhece, por que é considerado um nome tão importante para o cinema brasileiro e latino-americano. Boa. O Orlando, ele é um personagem muito importante, fundamental das articulações políticas e das políticas públicas e da educação e da criação e do roteiro, né? Ele é a gente está chamando ele de um mestre de muitos ofícios. Legal. Ele é um personagem baiano, né? Que nasce ele nasce em 1940, no interior da Bahia, né, em Lençóis, na Chapada Diamantina, e ele vive toda uma efervescência cultural baiana dos anos 50, dos anos 60. Então, nos anos 60, ele estava em Salvador, estudava na UFBA, que era uma universidade de ponta na cultura, que tinha muitos personagens, inclusive internacionais, né, que frequentavam, que viviam ali esse mundo da Bahia. Ele é muito ligado a Jorge Amado, né, aí tem Caymmi, e ele já era amigo de escola, de movimento estudantil do Glauber Rocha, né, que é um expoente fundamental do cinema brasileiro, e conviveu ali com essa efervescência cultural. Então, ele, por exemplo, ele produziu um show icônico que chama-se Nós, por exemplo, que é o primeiro show do Caetano, da Bethânia, da Gal e do Gil, né? Então ele era o produtor desse momento. E ele era jornalista nessa época, se encantou pelo cinema, então ele começou a filmar em película seus primeiros filmes, né? Ele fazia muito teatro também nessa época, o teatro era muito vivo. Ele chegou a ser diretor do Teatro Castro Alves, né? Que é um teatro também importantíssimo de Salvador. Então ele estava ali naquele universo cultural muito pulsante, muito criativo, muito inovador, que gera, né, o cinema novo brasileiro também, que nasce ali daquele momento, a cultura, a música brasileira também, né, tem esse boom. Ele também, um dos primeiros filmes que ele faz e produz, que é o Caveira My Friend, é o primeiro filme que junta o pessoal dos Novos Baianos, que tem a Baby Consuelo, que tem todos os músicos. Então é aquele momento muito rico, né, e aí entra a ditadura militar. Ele tem um filme dele destruído, ele vai a São Paulo gravar um outro filme, que era um filme questionador. O produtor fica com medo, some com as latas de filme,
Então, ele vive também todas as limitações artísticas da ditadura militar. E depois, nos anos... aí ele passa a ser jornalista, né? Escritor. Ele trabalha como jornalista por mais de 20 anos. Né? Também roda o Brasil com teatro. Vai para São Paulo, vem para o Rio. Aí ele começa a morar no Rio de Janeiro. E nos anos 70, ele produz alguns filmes que são icônicos do cinema brasileiro, em especial o Iracema, que ele dirige com Jorge Bodansky. E aí eles vão para a Amazônia filmar uma história, que é uma história misturada, né, entre realidade e ficção. Eles pegam personagens que são realistas, né, da Amazônia, nesse momento dessa construção da Transamazônica, e ele filma com o Pereio, que é também um ator fundamental do cinema brasileiro, e com muitos não atores. Então essa experiência também de você criar cinema com não atores, né, com pessoas reais daquele contexto, também é uma experiência que ele traz nesse momento, que também é típica dos cinemas novos, né, pelo mundo. Enfim, aí esse filme se torna um clássico do cinema brasileiro, Iracema, uma transamazônica. Ele fica proibido no Brasil até os anos 80, né, muitos anos, mas no exterior. Ele faz muito sucesso, ele ganha prêmios na Alemanha, na França, ele vai para Cannes, representando o Brasil com esse filme. E aí é um filme encomendado pela TV alemã, que tem uma repercussão muito grande na Europa. Então, a TV alemã encomenda outro filme, que é o Gitirana, então eles vão filmar no Nordeste, baseado no Teatro de Cordel. E nisso o Orlando tá também escrevendo roteiros, né, tá se aprimorando. Enfim, aí tem essa dificuldade com a censura, produz e tá naquele universo. Aí nos anos 80, ele começa a ter, quer dizer, já tinha também, né, porque ele era jornalista, então ele também circulou muito para fora do Brasil. Ele vai para África para cobrir essas lutas decoloniais africanas, né, que muitos países africanos só conseguem a sua independência nos anos 70. Então ele também cruza ali com muitos personagens do cinema e da intelectualidade, né, africana e também latino-americana. Ele também começa a circular por outros países da América Latina. E aí nos anos 80 ele se junta a outros, né, cineastas, escritores, para fundar a Escola Internacional de Cinema de San Antonio de los Baños, em Cuba, que é uma escola internacional de cinema. É um projeto assim, muito inovador. Essa escola existe até hoje, né? Ela tem apoio inicial do Fidel, mas é uma escola internacional que começa a acontecer de fato quando Gabriel Garcia Marques ganha o Prêmio Nobel da Literatura e coloca o recurso inteiro do prêmio, né, que era $1 milhão, na época valia muito mais do que hoje ainda, e ele investe nessa escola. Então é uma escola criada coletivamente por muitos países, por representantes de diferentes países. Então o Orlando representa o Brasil nessa empreitada, né? A gente tem o Fernando Birri da Argentina, tem o Garcia Marques da Colômbia e outros personagens, e passa a ser uma escola de cinema de referência internacional. Eles chamavam de Escola dos Três Mundos, porque vem alunos da América Latina, da Ásia, da África, né? Passa a ser um ponto de encontro desse cinema anti-hegemônico. E eles usam também uma metodologia anti-escolástica, né? Da criação coletiva, dos alunos participarem das decisões. E depois, dos anos 2000 em diante, ele passa a ser a nossa referência na criação das políticas públicas de audiovisual no Brasil. Que aí ele volta para o Brasil, ele também participa lá da criação e da execução do Instituto Dragão do Mar em Fortaleza, que também é uma referência importante, né, de estudo audiovisual, de formação de cineastas, né, no Nordeste brasileiro. E em 2002, quando a Benedita assume temporariamente como governadora, né, o Pitanga, que é o marido da Benedita, chama o Orlando para ser, então, o subsecretário de audiovisual, e a partir dali ele começa esse trabalho, né, de ser o representante do coletivo audiovisual brasileiro nas suas reivindicações, nas suas criações. E quando o Lula é eleito em 2003, ele vai, então, para o Ministério da Cultura, que foi capitaneado pelo Gilberto Gil, e traz o Orlando, então, para assumir essa parte do audiovisual. E aí ele traz também uma juventude, né, muito grande, jovens, dessa época. Aí tem Leopoldo Nunes, tem outros personagens que inclusive estão até hoje na política audiovisual, que chegam nesse momento, e eles criam muitas inovações, né? Eles começam a descentralizar o acesso à produção, enfim, traz o audiovisual pelo Brasil, fazendo o doing antropológico, né, que o Gil diz, né, no discurso dele de posse. Enfim, ele tem essa importância muito grande por tudo que ele fez e contribuiu, e ele continua vivo, né? Vai fazer 86 anos agora, no dia 25 de abril. Então, a gente quis muito homenageá-lo por tudo que ele representa. Uma história repleta de marcos muito importantes. E aí, assim, a mostra mostra e propõe esse olhar dessas 8 décadas de trabalho dele, né? Porque, assim, 86 anos desde sempre, desde a escola, já era uma construção.
né? E eu queria que você falasse como é que surgiu a ideia de realizar a exposição, onde é que ela vai ser, conta um pouco sobre isso. Boa. Então, eu já admiro muito, né, o Orlando. Conheci Orlando no início dos anos 2000 e pouquinho, através do Leopoldo Nunes. Frequentava a casa de Orlando e Conceição também, desde então, porque eram todos amigos. A esposa do Orlando, que é a Conceição, que também está nessa homenagem, né, da mostra e da exposição, porque é uma personagem também que convive com o Orlando o tempo inteiro, que está com ele em todos esses momentos, então a gente estendeu a homenagem a ela. E ele é esse personagem que sempre despertou esse interesse, essa admiração. Eles são muito carinhosos, né, e muito agregadores. Então a casa do Orlando sempre esteve cheia de pessoas. Ele sempre dialogou com todo mundo. E sempre foi esse personagem também engraçado. Que como ele é de muitos ofícios, né, ele não ficou conhecido como o cineasta, como o isso, como aquilo, né? Ele transitou por várias áreas. Então é daquelas pessoas que são muito valorosas, mas que poucas pessoas conhecem, né? O grande público não conhece muito o nome do Orlando, né? Quem está, em geral, né, tipo, construindo essa área do audiovisual no país, sim, tem muitas referências dele. Eu acho que, e principalmente hoje em dia, que a gente está querendo voltar a ter as políticas públicas, né, do cinema consolidados, estamos nesse momento de regulamentação do streaming com tantas dificuldades, enfim, o Orlando é um personagem fundamental de toda essa formulação pública sobre como que a gente pode gerir o cinema brasileiro, né, já de muitas décadas. Então foi naturalmente surgindo ele como um personagem, né, eu já faço mostras para a Caixa, CCBB, para essas entidades há 20 anos agora, em 2026, estou comemorando 20 anos da minha primeira mostra, então é uma área também que eu já transito há muito tempo. E em 2018 surgiu essa ideia de fazer a mostra com Orlando e Conceição. E tive com eles gostaram na hora da ideia. E aí eu fui desenvolvendo esse projeto. E nesse ano agora, de 2025, a Caixa Cultural selecionou para patrocinar. Então, também, né, acho que a Caixa também tem esse entendimento, reconhecendo esse personagem, que é o Orlando, né, o que é muito importante, agradeço muito a eles também por isso. E agora a gente está conseguindo, então, concretizar, né, vai ser uma mostra de filmes que dura 18 dias, de 21 de abril a dia 10 de maio, né? Então são 2 sessões por dia. E a gente vai ter bate-papos com os convidados, vai ter uma exposição afetiva. Estou chamando de exposição afetiva porque são muitas fotos do acervo pessoal deles, para poder dar essa mirada sobre essa longa história, né? Esse legado todo que ele traz. E tem também umas instalações. Vai ter uma instalação de vídeo audiovisual, vai ter também um labirinto de tecidos com algumas imagens, enfim, que também são com artistas de Petrópolis, né, nessa construção. E aí a gente está montando isso agora para dia 21 de abril, então tá fazendo essa inauguração. E vamos ter também um catálogo digital, que vai estar disponível gratuitamente, com textos sobre a história e a vida do Orlando, enfim, informações sobre os filmes que vão ser exibidos. Maravilha. Para quem quiser obter mais informações, onde pode encontrar? Olha, as bases de dados podem ser no Instagram, nos arrobas, @Caixa Cultural RJ, ou então no da produtora, que é @Ginja_Filmes. Ginja é GINJA. Né? Lá a gente está postando tudo que vai acontecer, enfim, vai estar colocando todos esses acessos. E no site da Caixa também, que tem lá a programação de abril e maio, da Caixa Cultural RJ. Maravilha. Diana, queria te agradecer pelo bate-papo. Foi uma delícia, sucesso na mostra, nessa e todas as outras. Muito obrigada, Carla. Nós aqui agradecemos aí por tudo. Um grande abraço para você e ótimo programa. Para nós. Obrigada de verdade. Eu vou sair de casa, fica comigo, que eu volto rapidinho logo após o intervalo. De acordo com a OMS, o Brasil tem a maior taxa de pessoas ansiosas do mundo. Aqui, 9,3% da população sofre com ansiedade. Noutros países, esse número é de 3,6%. A ansiedade pode provocar arritmia, taquicardia, vertigens, tonturas, dificuldade respiratória, tensão, insegurança, dentre outros sintomas. Caso você sinta alguns deles, procure ajuda. Marcele Malaquias, esteticista, cosmetóloga, massoterapeuta, terapeuta naturalista e integrada. Atende agora no Espaço La Bella, um local acolhedor e profissional em bom sucesso para você e toda a sua família. Estética, massagens, terapias alternativas, produtos fitoterápicos e muito mais. Atendimento com hora marcada. Venha cuidar do seu corpo e da sua alma. Ainda dependendo de carona?
Chegou a hora de você ter a sua CNH, Autoescola Serra Verde. Aulas teóricas, presenciais, online e híbridas. Instrutores experientes e credenciados pelo Detran. Carros novos. A única da região com carro adaptado para deficientes. Maior índice de aprovação de Petrópolis. Sua habilitação é na Autoescola Serra Verde. Aberto de segunda a segunda, o Parque do Castelo, localizado na BR-040, km 56, possui diversas atrações de qualidade com segurança para toda a família. Um dos principais atrativos é o Airsoft, prática que começou no Japão e vem ganhando adeptos por todo o Brasil. Pratique tiro ao alvo no conglomerado do Castelo de Itaipava, com equipamentos que simulam armamentos reais, mas que são carregados com esferas de plástico totalmente seguras. Diversão e adrenalina garantidas. A Demicon é o consórcio que mais cresce no Brasil. Sabe por quê? Porque dá para comprar, construir ou reformar imóveis. Para comprar carro, renovar a frota, ter uma moto. Posso usar para intercâmbio, plásticas, viagens e muito mais serviços. Dá para ser crédito e investimento para cada vez mais brasileiros. Consórcio Demicon. Lógico que dá. A verdadeira beleza está nos detalhes e para uma transformação autêntica, conte com uma equipe especializada. No Espaço Ilma Satiro, você encontra o que precisa para ficar ainda mais deslumbrante. Cortes, escova, coloração, unha, maquiagem e muito mais. Venha nos conhecer. Marque seu horário e saia renovada. Espaço Ilma Satiro, revelando a beleza que está dentro de você. O mundo está em plena transformação. Você está preparado? Com a Treine, seus problemas acabaram. Estrutura impecável, professores altamente qualificados, aulas presenciais, treinamentos em informática com design, administração executiva e inglês, capacitação e seleção de talentos para o mercado. Venha fazer parte desta equipe. Somos todos Treine! Quer atualizar o seu futuro com sucesso? Faça a graduação à distância Unicesumar. A EAD que tem polos com estrutura completa e experiências imersivas para você aprender mais e melhor. Aqui você se prepara de verdade para o mercado de trabalho. Venha para a universidade que atualiza o seu futuro com sucesso. Venha para a Unicesumar. Mari, você conhece o CNA Universo? Não. O que é o CNA Universo? É tudo do CNA para você aprender inglês e espanhol. Presencial, online, híbrido. Tem blog, podcast, portal do aluno, exames internacionais e muito mais no CNA Universo! Uau, adorei o CNA Ah, não! De novo, não. Universo! Como você quiser aprender, o CNA tá together com você. O Lar Nossa Senhora das Graças é uma entidade que acolhe há 63 anos crianças e jovens em situação de risco e vulnerabilidade social. Atualmente, o lar possui estrutura composta pela casa principal e anexos, além de uma equipe formada por 42 profissionais. Precisamos da sua ajuda para os gastos mensais com equipe, alimentos e itens de higiene dos nossos pequenos. Qualquer valor já é de grande ajuda. Lar Nossa Senhora das Graças, o amor que transforma vidas. Três, dois, 1 e o programa Comunicação Livre dessa semana chegou ao fim. Eu espero de verdade que você tenha gostado das nossas entrevistas. Eu espero de verdade que, assim como eu, você tenha se emocionado com a entrevista com a Lívia. Eu fiquei realmente feliz, porque às vezes, por mais que a gente seja razoavelmente esclarecido, a gente ainda tem receio de algumas coisas. E foi tão legal ver que a Lívia está se dando super bem lá no curso dela de
Educação Física. Agradeço a equipe da Unicesumar por ter me dado a oportunidade de falar com essa pessoa. Mas lembre-se, preciso que você também fique de olho nos nossos anunciantes, nas propagandas que são veiculadas ao longo do programa. É graças a ela que eu consigo me manter aqui na grade da TV Petrópolis. Um beijo grande, até a próxima semana e obrigada. Obrigada pelo carinho, pela gentileza, pelos cumprimentos, pelas falas, assistir o seu programa. Isso tudo muda a vida. Muda a minha vida. Um beijo grande e até lá. Tchau, tchau.